Fala, pessoal, tudo bem? A gente voltou, aí, ó, voltamos. Temporada. A gente não desiste, né, Rochinha? Não. Vão ter que nos engolir. Vão ter que nos engolir mais um ano. E a gente voltou antes dessa vez. Esse que é o pepino. Foi. Eles vão ter que nos aguentar, porque a gente voltou cedo. Voltamos, a gente está entrando agora no mês de março. O ano passado a gente começou em maio. Em maio. E aí caminhamos aí 29 episódios. E a gente, falar a verdade, tava com saudades de você. Não tava, Rocha? Ali, ó. Demais. Aquele ali é nosso. O cara assiste direto, Ei, curte. Aumentou ali, você tá vendo que Hã? veio mais gente? Chegou mais gente ali, Sim, tá cada dia. ó. Rapaz, aumentou o número Cara, meus amigos estão nervosos, porque agora eles passam por perto de mim, o Gava, vem cá, abre seu celular, entra aqui, se inscreve. O cara, mas o que é isso? Se inscreve, cara, não importa. Mas você acha que a gente tem amigo que não é inscrito ainda? Cara, Será? tem. Ó, vou não, falar. não, vou falar. não acredito nisso. A gente tem 22 mil visualizações Ah. e tem 600 e poucos inscritos. Pô, só de amigo. É que os caras faziam o quê? Só de amigo eu tenho 3 mil só na região sul de Curitiba, fora nas outras. Não, se eu for contar amigo, então. Poxa. Pô, gente. Eu, na verdade, tenho 6 amigos, aquela história, né? Seis amigos É, para carregar pra no carregar- último, no dia final, pra carregar o caixão. último encontro com os 6 amigos é o que a gente precisa. O resto é tudo conversa fiada. Eu tô até mantendo a forma, não engordar muito, para não precisar de 7 amigos. Rocha, mas pera. Eu tô mesma coisinha, ó. Esbelto, bíceps, meu Bíceps, cabelo, bíceps, pânceps, tá sem tudo aí. pânceps, sem Beleza, barbas e beleza. tal. Cara musculoso. Mas você o que é, cara? Você é camisa? Que Você tá reparou dando- que eu tô. Não, será que não é meu óculos? Cara, a barba. A barba. A barba, Pô, sim. eu demorei pra... Como é que a pessoa vai me Você reconhecer chegou sem aqui, barba? É verdade, você chegou aqui, eu falei, cara, o que o Rocha Tem alguma fez? coisa tá diferente no Rocha. Tá mais... Agora, Que fala mais? a verdade. Só isso, né? Você tá com a cara do Gabriel, velho. Pois é. Falaram isso pra você que você tá Não, com eu tô mais novo que o Gabriel. Putz, aí O agora... Gabriel tem Ei, cabelo Gabrielzinho, pinta o cabelo. O Gabriel tá com uns fiozão de cabelo branco, eu não tô. Mas, Rochinha, Fala, meu irmão. você é meu amigo 40 anos. 40 anos. 41 esse ano. Eu te conheço... 41 anos já que a gente tá na estrada. Desde 84. E você remoçou, cara. Viu como essas férias... Pra onde você foi fazer férias, cara? Tirei a barba e fiquei mais novo. Engraçado isso. Impressionante. Impressionante. Não, eu gostei muito. É? Eu gostei muito. A camisa é legal também. A gente pôs camisa, a gente só fazia de polo. Vamos fazer polo que é básico. Não. Agora não, agora é um negócio que é chique, irmão. Agora estamos mudando Mudando aqui. a estrutura. Eu pensei em comprar, sabe o quê? Um boné pra vir fazer com você. Por quê? Porque fala a verdade, você ficou tão bonito que eu agora muito Isso mudou também. Eu não tava lembrando do cabelo. Eu não tinha cabelo. É verdade. Agora que eu lembrei. Então deve ser isso que você me achou mais novo. Cara, mas Dá uma remoçada, Você vai ter melhor como? autoestima. me conta essa história do cabelo. Então, conta pra todo mundo. Agora todo mundo ficou aí, ó, parado. Tá bom. A sala parou. Grande Parou. audiência, explosão, Parou primeira a sala. mão. É. Rocha contando sobre como que ele usou a babosa no cabelo e em Isso. 2 meses de férias, 3 meses, ele... Agora Os tá dando cabelos pico chegaram. de audiência aí. Você que sabe. Pico você de tem- audiência. Pico Aqui de tem um radialista hoje aqui que vai contar tudo de pico de Tá audiência. dando pico de audiência porque. Ibope, escambau, fala aí agora. Esse cabelo cresceu muito rápido. Gente, isso aqui. Estão perguntando, mas é cabelo de verdade? É cabelo É de de verdade. verdade, sim. É cabelo Verdade. natural. E é seu? É meu, porque eu comprei. Claro, é. Que bobagem, né? meu porque eu comprei. Esse cabelo é Suaves parcial, nós comprou 10. Suaves parceiros. Deu um rim lá e veio pra cá. Um rim. Mais ou menos. Eu tenho uma córnea aí que tá envolvida aí, que Tá daqui a envolvida pouco eu vou pro ter que. futuro. Pro futuro aí já, É. já tá. Já escolheram a córnea esquerda aqui para continuar. Não, eu. Rogério, o que estava acontecendo assim, eu estava incomodado já com a calvície, sabia? Estava incomodado. Tá Assumi. perdendo os cabelos e tanto pensar nisso. Isso. Assumi, estava raspando. Acho Mas que eu como tô, é que você assumiu? Acho que eu tô raspando Como é que você assumiu? Fala do Gênesis lá, conta pra nós. do Gênesis. É. Tive o meu filho Gabriel, aí tenho foto dele, eu tô com cabelo ainda, e cabelo de repente foi parando, e daí eu resolvi passar a máquina 1. Tava lá em Brasília, cortando o cabelo no barbeiro do senhor. Essa história eu não contei. O senhor Essa que eu queria se contar. o senhor cortando o cabelo lá, mas um senhor mesmo. Senhor. Cortando. Não cara. igual a nós, assim, Não, senhor mesmo. É assim, acho que um ano mais novo que você só. E Entendi. assim, o senhorzinho cortando, e aí ele passou a máquina, eu pedi para ele cortar a máquina 1.
E o pente voou da máquina, ele raspou minha cabeça assim. Fez um... Ai, e agora o que eu faço? Eu falei, não, agora passa zero, né? Passa em tudo. Passa em tudo. Quando ele passou, eu gostei. Voltei para Curitiba, comprei uma máquina, comecei a passar a máquina zero. Isso há quantos anos? Isso há... 25 anos. Gabriel atrás. tinha uns 25 as anos. Contas, cara. Tem tudo as contas. Eu tenho as contas. Eu sei até o ano, mas não quero esnobar. Faz uns 25 anos isso. E eu comecei a usar máquina zero e tal. Só que eu estava incomodado de usar boné sempre. Porque... Eu te dei um boné que você nunca usou agora, não vai usar mais. Mas Dá para doação. Mas o boné que você me deu era muito grande. Ué, você falou que dava O certo. boné era seu. Então dá para alguém, Zé. Vai tomar banho. Tem que dar para duas pessoas. Dá para dois. Faz um vinco, uma prega. Bicho tongo. Sai fora. Os caras ficam se zoando aqui, não pode. Não pode, aqui é um programa sério. Não pode, que é um programa sério. Então agora... E daí, eu tava cansado. Inclusive, vocês lembram que no último episódio do ano passado, eu tava de boné? Aliás, assistam esse episódio com o Neto, né? O último era com não, o último com foi Guto. com o Guto. Com o Guto, que tá frio pra caramba do estúdio. Frio. E o Alad botava aquele ar no menos... O Alad está entre nós, Mas a gente ele está não aí. largou ele. Não. Fala aí, Alad. Ô, Esse aí a gente cantor não Alad larga. Camargo. Cantora Alad Camargo. Aí, ó, viu? Tá lá sofrendo, Cantor vai Alad continuar Camargo. mais um ano penando com a gente aqui. Vai. Eu tava orando pra vocês voltarem. Aí, Não vamos ó, largar o osso não, duvido. rapaz. Vocês é benção. E daí, o que aconteceu? Eu até me perdi o que eu tava falando. Você tava falando dos 25 anos, sim. o velhinho cortou seu Daí cabelo. cortou o cabelo, daí eu tava usando boné, porque, cara, eu passava muito frio no inverno. Curitiba é uma cidade fria. E eu falei, tô cansado, que saudade quando eu tinha cabelo. Pensei, sabe do quê? Vou comprar cabelo. Vou comprar. Comecei a pesquisar, né, a nível de Brasil e a nível de Curitiba. Encontrei... E a nível de bolso? E a nível de bolso. E encontrei uma clínica chamada Clinicalve. Já pode falar dele? Pode. Acho que pode, né? Pode. Clinicalve. O Diego mandou até um vídeo pra falar aí. O Diego mandou um vídeo? Mandou um vídeo. Quer rodar já? Que ele tá viajando. Sabe onde é que ele tá? Ah. Tá na Tailândia. É mole? Aí mandou da Tailândia. Ele falou pra mim, o vídeo chegou lá. Ô, tô aqui na Tailândia, não sei o que. Quer ver? Roda aí, Alad. Vamos ver esse vídeo. E sem contar que ele foi com o dinheiro, o Rocha pagou isso. Boa, ele foi pra Tailândia com o dinheiro que você pagou Foi pra com a ele. minha grana pra traz um Vai, presente pra mim, traz pelo uma menos. areia, né? alguma coisa, pedrinha pro Rocha, cara. Nem que Pelo seja uma amor de Deus. conchinha lá de Tailândia. Conchinha, sei lá. Olá, Sérgio Rocha, meu grande amigo, 10 anos mais jovem, Rogério Freitas. É um prazer enorme estar participando desse programa aqui com vocês, mesmo estando no outro lado do mundo, né? Estou aqui na Tailândia, Koh Phi Phi. Olha que lugar bonito, lindo, maravilhoso, gente, tirando a minha lua de mel. E mesmo assim, o Sérgio falou, Diego, faz um videozinho aqui pra nós, manda aqui pra nós, falando que você vai estar presente no próximo podcast deles, falando um pouquinho sobre a prótese capilar, quebrando mitos e trazendo muito mais verdade e conhecimento para você, porque não estamos falando somente de cabelo, vai muito a mais do que cabelo, não é isso, Sérgio? Vai muito além de só cabelo. Então, em breve estarei aí com o nosso amigo participando desse bate-papo gostoso com eles aí. Um abraço para vocês, tamo junto, vamos para cima, até breve. Abraço aí pro Diegão. Abração, Diego. Obrigado por ter Ô, mandado Diego, esse vídeo aí. vai ter que vir aqui contar essa história aí, velho. Chegando aqui no Brasil, Chegando no Brasil, avisa e vai cola em nós. vai chegar aqui pra contar toda essa história aí. O Rocha não sabe contar direito ainda. Aliás, eu vou até mostrar o kit da Clinical. Porque agora... O cara 25 Cara, você anos passava careca. sabão de Careca. coco na cabeça. Passava Agora sabão vai de dizer que você coco. tem um negócio? Não, Passava como é que som é? de bombril pra lavar a cabeça. Meu Entendeu? Deus, cara. Agora eu tô cheio de produto. Deixa eu até mostrar aqui. Ó. Senhor amado, cara. Produtos da Clinical, velho. Os caras só criam um problema pra eles mesmos. Olha só, cara. Lógico que quem vai falar disso aqui é o próprio Diego, né? Você nem sabe pra que serve. Eu- Ele mandou você comprar e Não, eu passar, nem você sei. tá Eu jogo passando. tudo na cabeça Passa e vai embora. E passo uma escova. Eu tô usando Escovinha escova. de fio de ouro? Como é que é esse negócio? Veio Eu da tô Tailândia usando esse negócio. escova. Rapaz. Olha aqui, ó. Tem condicionador desembaraçante. Tem shampoo. rapaz. Tem máscara. Não é só pôr o cabelo e ficar de boa? Não, tem, ó. Aqui o creme de pente. Eu tô usando creme de pentear. Careca. Creme de pentear? Tô usando, rapaz. Tô usando isso aqui. Hoje eu vim com isso aqui, ó. É um creme aqui, ó. Que é um Deixa esse modelador. negócio pro teu lado lá, então. Põe lá, Que é um põe lá, teu lado, modelador. põe lá. Vá, fica vamos ali. deixar aqui, vamos deixar aqui. Deixa aí, mostra aí. Ah, não, tem muita coisa. Tem Rocha. muita. Não dá pra tirar tudo. Olha lá.
cristal líquido, Daí o não Diego sei o vem- que, não sei o que. vem- Aí vai ter que me explicar. Vem isso. explicar o Eu que que é. nem sei. Ah, dá licença só. Não, tô brincando. Não vou. Não vai passar. Pelo amor de Deus. Mas tem. O Diego vai explicar tudo isso Cara, aqui. O Diego maravilhoso. o Diego é o nosso novo parceiro aqui do AlvoCast. E ele vai explicar o que é cada produto. E ele vai explicar. Ele contou pra mim, a hora que ele tava botando o cabelo, ele contou a história da vida dele. Cara, vocês não têm noção. Maravilha. Que história maravilhosa que ele vai contar aqui. Bora lá? Vamos pra frente? Vamos em frente aí, Rochinha. Claro, ele não Bora. pode ficar parado falando só de cabelo aqui até que Não. horas? O tempo urge. Tem umas coisas pra fazer aqui. tempo urge. Ô, Rochinha, Diga lá. o nosso convidado hoje é top, hein? Rapaz. Rapaz, o cara acho que é dono de uma rede, uma loja, não sei direito, de perfume pela cidade. Tony Granado. Já viu essa loja, Granado? Não é, Rogério. Não, claro que ele tem que responder pelos seus atos. O cara tem o nome de Granado. Aquele talco de... Talco de chulé, mas tem uns troços cheirosos lá, cara. não. Rogério. Ué, aqui tá escrito Tony Granado. Mas não, eu não sei, eu acho que não tem Será? nada a ver. Ele vai dizer pra gente. mas Vai eu ter que acho- explicar, porque, eu ó. acho que não. Assim, você viu que o ambiente tá cheiroso? É mesmo. É, ó. Será que é isso? Será que é do Granado? Tira daquele talco. E vai que, se ele não é, os caras vêm falando dele, daí vem querer patrocinar a gente. Olha. E dá sabonete e shampoo e perfume pra nós. Venha que nós, Hein? nós usa tudo. Porque se eu fosse ele, tivesse um programa de rádio, Ah. eu ia lá buscar patrocínio, né, velho? O cara tem o nome Granado. É mesmo. Ah, cara, ó. Não, o cara se passa por O ele. cara é mesmo, bonitão. então. O cara é bonitão, Né? chicão. Só E- falta ser cheiroso. É. Ah, não. Mas falar em cheiroso, calma. Nem vou apresentar agora o nosso convidado. Tá bom. Você tá sentindo esse cheirinho? Tô sentindo o cheiro do café que a gente tomou. Não, ali, ó. Ó lá. Qual Ó lá. cheiro? Rapaz! Ó, o Léo entregou a caixa de ponta cabeça, os recheios caiu tudo. Já atiçou minha fome. Tá de ponta cabeça? Ele não, ele Ih, entregou virado. melecou tudo Melecou. agora. Ih, misturou tudo. Aí, ó, pessoal. Ih, como é que faz? Brincadeira, tá vazio, ó. Ah, Ó, Proença Pizza tá chegando. O amigão Thiago avisou, pessoal, tô mandando a pizza pra vocês aí, se liga que daqui a pouco chega. E aqui, ó, aqui tem sabor, massa fermentada, naturalmente, uma propaganda. E os ingredientes todos de primeira. primeira, Tá. primeiríssima. Você vai ver. Depois, Maravilha. na hora do intervalo, Tony, você vai ver, ó. Aqui, ó. Na hora do intervalo, a gente vai comer uma pizza do Proença Pizza. Tamo junto, tamo dentro. E aí, Rocha, como é que fica? Bom, agora vamos apresentar o convidado antes que ele vai embora? Porque Ele o cara tá quase indo embora. Quase embora. Ele vai desistir. 15 minutos do programa, o cara não deu nem bom dia. Só resenha, só resenha. Só resenha. Tony Granado, seja bem-vindo entre Grande nós. Tony Granado. Obrigado. Rochinha e Rogério, que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite, por participar desse podcast. AlvoCast. AlvoCast. Vamos acertar o alvo aqui hoje, com certeza. Com uma conversa muito bacana. Cara, vendo vocês dois na resenha, meu irmão, não precisa de mais nada. Com certeza vocês garantem o ingresso, hein, cara? Olha. Meu Deus, dois figuraças. Rogério conheço há muitos anos. O Rocha também tive o privilégio de vê-lo atuando com seus saques. Isso. Porém, não tinha tanta intimidade, tanto conhecimento. Aliás, nem me reconheceu. Rapaz, eu chego aqui, aí Uma hora aqui, nada. eu né, cara? olhando, será que eu conheço esse rapaz? Esse rapaz, né? Porque tá um menino, rapaz, esse né? menino. Um moço, Esse garoto. né? E olhando, o homem tira a barba e põe cabelo, aí fica difícil, né, cara? Não tem jeito como de é que conhece reconhecer. depois, né? Mas ficou bom, viu, Rocha? Parabéns. Na grande realidade, só fica feio quem quer. É mesmo. Todo mundo tem o direito de se cuidar. Todo mundo Você tá pintando igual o meu agora? Não, eu tô cinza mesmo, cara. Não, Tá, mas olha lá, tá bonito pintando assim. igual o meu. Tá ficando um grisalhão. Não, tá ficando bonito. bronzeado. Tony de Gear, sabe? Tony de Gear. Tony de Guerra. Tá ficando. Só não vou judiar muito de você no podcast. Eu trouxe segurança, o Léo ali. ó. Não, hoje, meu amigo, você Leozão mexa tá comigo, ali, olha o tamanho da é, montanha. rapaz. É diferente, rapaz. Aqui não, pico-pico. Cara, não é pra brincadeira, não, cara. Rogerão, rapaz, você falou que eu sou da família Granado, lá das empresas de cosméticos. Vai revelar tudo agora. São primos milionários bem distantes, mas bem distantes. Deus os mesmo. tenha. Zero E contato. que Deus os tenha. Vamos E que chamar Deus- eles pra pagar o programa. Que lá. Deus abençoe a empresa, eles, tudo bem, mas são pessoas boas aí, porque os produtos são bons, cara. São Sou cliente, excelentes. inclusive, É, eu também deles, sou. pro meu filho. Meus filhos, Presentei na verdade, com sempre granada. Aliás, eu compraram. já usei muito.
Sim, sim, muito Calquinho bom. de pé? Isso. É, aquele chulé. Que ele é bom, É rapaz. aquele que dá pro Bom. nosso bolso. Só. Até o chulé do Rogério melhorou com aquele lá. Não tem mais, sarou. Acabou. Nem compra mais porque sarou. É bom, viu? Tá garantido. Bom, bom, bom. Ô, Tony, mas falar em rádio, Opa! você falou aí que Aí é minha... a gente teve lá com você hoje à tarde, às 14 horas, na Sara Não, quase Brasil. acabaram com o estúdio lá da emissora. Essa piada arada, os homens não tem jeito, rapaz. Eu tentei entrevistá-los Foi uma missão? de uma forma Tony- mais séria, mas não tem jeito, rapaz, Tony não tem jeito. ligou o microfone e a gente fica louco, né? É verdade. Parece que liga um botãozinho. Parece que liga o botãozinho. O Tá todo Rogério quieto. liga o modo stand-up dele, não Modo tem jeito. stand-up. Aliás, o Rogério tá pensando até em fazer stand-up, hein? Vamos lançar, tá na agulha aí. Tá no radar. Bom, tá no viu? radar. Ó, profecia, acabou de confirmar Tá aqui. no radar. Vamos fazer aí um stand-up dia Que desse. legal, já. Tudo a ver com você, de verdade, Tem, sem piada legal. agora. Tá no radar. Então, mas a gente foi lá, cara, a gente se reencontrou lá na gravação do DVD da Louvor Eterno. 43 anos. Lá com a Daiane Lima, que vem aqui também. Vem, Já Daiane tá agendado. Lima. Vem aí. Uma benção. Nossa E aí convidada. depois a gente se encontrou lá, mas a nossa história é antiga, lá da Lifehouse, namorar e tal. Algumas risadas. já. Alguns momentos. Mas depois você conta sobre a sua primeira pregação aqui. Vou contar. Vou contar que Vai. essa o senhor marcou a minha vida. Essa história eu rapaz. quero saber, hein? Essa eu vou contar. Mas antes vamos falar do programa de rádio. Vamos falar. Vamos lá. Pura bondade do Senhor com a minha vida. Eu venho da comunicação muitos anos, né? Comandei um programa de rádio durante 6 anos na emissora Rádio Mais, extinta Eldorado, hoje Rádio Mais FM. E também fui para TV, trabalhei na TV educativa, na RIC TV. Aí quando o programa foi embora para Goiânia, né, assinou com a TV Gazeta a nível nacional. E algo não me deixou ir, eu não fui com o programa, e aí eu encerrei. Mal eu sabia que eu estava encerrando a minha carreira ali de comunicação no meio secular. Aí conheci a Jesus, minha vida mudou, minha história mudou, muitas coisas na minha vida mudaram, né? Às vezes dávamos valor para aquilo que tem preço e não para aquilo que tem valor, e as coisas começaram a mudar. E eu lembro que eu fiz uma oração. Falei, Senhor, se for da sua vontade que eu volte para a comunicação, que seja para pregar o evangelho. E dito e feito, né? A gente tem que cuidar com as orações que a gente faz, porque Depois tem que sumir. Senhor escuta, e se você se colocar à disposição, For de coração já era. Ele te usa. E dito e feito, né? Hoje minha empresa, Granato Corretora, né? Trabalhamos no âmbito de consórcio, daqui um pouco vamos falar um pouco. E tem um É a rapaz... empresa que patrocina o programa. É uma das. E um rapaz que é meu parceiro lá, meu amigo, meu irmão, Marcelo, inclusive um abraço para ele. Ele foi padrinho de casamento da Fran Ribeiro, que é uma das diretoras lá da Sara Brasil. E aí ele comentou comigo, Tony, por que a gente não faz uma propaganda da corretora lá na emissora? Eu falei, opa, vamos embora, eu amo rádio, né? Sou suspeito de falar de rádio, né? Foi minha escola de comunicação. Chego lá, conto minha história. Numa reunião com ela, contei minha história. E aí ela falou, poxa, Tony, a gente está em busca de um comunicador com o seu perfil para encaixar na grade da rádio. Tem um horário vago aqui e tal. E aí meu coração já disparou, já aqueceu, Deus confirmou. Lembrou da oração. E para honra e glória do Senhor, o programa tem se destacado. O programa Boas Novas, pela Sara Brasil FM, tem sido um sucesso. Tenho levado pessoas importantíssimas, não só no reino, mas como empreendedores, pessoas que trazem conteúdo bacana para fazer várias entrevistas lá, assim como foram vocês hoje. Sim. E tem sido assim uma bênção. Fui lá no mesmo. programa com o pastor Rafael e Bruna da Ser Igreja. A gente foi acompanhar Exatamente, inclusive um abraço para eles, pastores maravilhosos, viu? Então assim, aí rádio para mim é fácil. Eu digo que rádio é um vício, cara. O microfone é um Isso. vício. E falávamos há pouco nos bastidores aqui, muita gente olha pro microfone e já fica, meu Deus, como que vai ser, né? Parece que é um bicho ali, Mas né? eu nunca vim pra frente do microfone. Nunca, né? Nunca Primeira vez. Inclusive, para quem não sabe, o Rogério é um dos maiores videomakers, produtores que eu já conheci.
Eu, Tony Granato, tô dizendo isso aqui pra vocês. E ver ele hoje comunicando, eu falo, rapaz, o homem saiu dos bastidores e vem. Foi uma agonia. E é um marco. Foi uma agonia, Mas cara. você saiu bem. Eu já vi Rogério Por exemplo, Rocha. essa noite eu não dormi. É Tá, assim. Você tá reiniciando, cara, o coração, a cabeça. Estreia, né? Aquela É o confusão, primeiro cara. episódio, né? primeiro Que estão episódio desse reiniciando. ano, né? Oh, que Da segunda privilégio, hein? temporada. Obrigado. Granado. Eita glória. Glória Pura a Deus. bondade de Deus. E eu já vi parlamentares, artistas renomados, quando eu chamava por um microfone, seja numa emissora de rádio ou fazendo uma externa para TV, por programa sertanejo, travavam. Trava. Simplesmente travava. Ou seja, realmente tem estudos psicológicos, né, que relatam isso, né? Então, mas depois que você se habitua com o microfone, meu amigo, nunca mais você fica longe, né? Não sei se vocês já tinham outros programas, outros podcasts. Não, Eu vou falar, nunca mais vocês vão querer ficar longe. Escuta o meio que eu tô falando. Realmente é um vício, né? Embora seja Bom mais- vício. Um bom vício. É um vício bom. Né? Se é que existe Vamos vício chamar bom, de hábito, então. é, tá. hábito, Hábito. perfeito, perfeito. Se é que existe, né, vício bom, mas bem colocado pelo Rocha, um hábito que realmente domina o teu ser. Você É muito bom. aprende a comunicar, você se sente bem, te traz uma desenvoltura para a vida. Comunicação mudou minha vida, mudou minha história. Hoje eu não tenho dificuldade de falar seja com quem for. Desde o mais baixo escalão ao mais alto, eu vou falar igual, por igual, por conta da comunicação. E glória a Deus por E isso. o que é legal, a gente não sabe agora, assim, aonde que a gente está chegando. O Exato. primeiro episódio aqui, a gente não sabe nem como está na rede social, na internet. Isso aqui pode estar longe. Não como tem também fronteira, é né? atemporal, né? Exatamente. Para alguém um dia em qualquer lugar. E foi engraçado que ontem ainda eu encontrei uma pessoa das antigas, né? De igreja, amigo e tal. Aí eu falei, mesma coisa, parei e vem cá, ó, aqui, ó. Lê aqui o. Ela falou, não, eu já sou inscrito, eu acompanho, eu já vi vocês. Que legal. Eu disse, sério? Eu nunca mais vi a pessoa. Que legal. Né? De 30 anos atrás. Não, eu tô acompanhando. Mas assim, lá, Rogério, não é porque eu entendeu? tô na tua frente, né? Você tem esse teu jeitão meio saraiva, né? Meio objetivo, Essa pra não voz- usar outro termo, né? Essa vozinha de trombone, que Essa tem, voz- coisa voz- delicada, né? Delicadinho, que é uma manilha, né? É Dedê? isso. Mas é um cara muito sério. Isso. É um cara que sempre levou a sério tudo o que assumiu. Tem uma frase muito importante que eu aprendi com o meu pastor atual, que é melhor do que ser irresponsável é não ter a responsabilidade. E tudo aquilo Manda um que abraço pra ele, senão você não vai estar na igreja. Pastor mais. Marcos Roberto, amo o senhor demais, glória a Deus Manda pela pra sua mulher vida. dele lá também, senão não deixa de ser Pastora Luciane, tá certo. É, Manda um abraço pro Wesley Leon aí já. Deixa eu aproveita. concluir, rapaz. Aproveita aí, conta, cara. Ué. Vai esquecer de mandar abraço pros caras depois. Família Solion, É, uma boa, bênção, um isso. beijo pra eles. Isso aí. Inclusive, são culpados de eu estar culpados, né? Tiveram a bondade de Deus e a obediência de me mostrarem hoje o ministério que eu congrego. E glória a Deus pela vida de vocês. Família Solion. Rapaz, tem que trazer o Wesley aqui. Vamos ficar umas 12 Resenha, 12 horas horas. falando aqui. O Mas cara que viveu fora do corpo. Aí tem você resenha. tá doido. Meu Deus. mas vamos lá. Aí tem resenha. Mas vamos lá, Rogério. Concluindo. Tudo aquilo que eu vi que você se propôs a fazer, você sempre fez com muita seriedade. E eu não tenho dúvida do sucesso do podcast de vocês, junto com o Rocha, essa pessoa bacana também, por conta da seriedade que vocês encaram as coisas. Então, cara, estou muito feliz. Desejo toda a sorte de bênçãos para a vida de vocês e que isso aqui rompa mesmo fronteiras, alcance vidas e pessoas levando alegria, entretenimento, Uma boa mensagem. conteúdo, né? E uma boa mensagem. Que legal. A intenção é Isso essa. aí. Rocha, o Tony, fala da prole dele aí, da Opa, Fernanda, vamos lá, de todo vamos mundo. Eu tô aqui na mão já, eu já virei a folhinha. Já? Olha Já lá. virou? O Tony é esposo da Fernanda. Opa. Ô, mulher virtuosa, então. Amor da minha vida. Aí, ó. Fernanda E daí, rapaz, Granada. uma galera lá, ó. O Theo, o Gabriel e o João Vitor. Já tem uma igreja em casa. Tem Já igrejinha, tem, né? é meu time, né? Meio time de futebol de salão já tá na mão ali. Já tem o pregador, já tem o... O cara do sonho, o cara- tecladista. Já tem um músico também. Vamos treinar um pessoal da mídia Da daí, mídia né? ali pra fazer. Não, a mídia tem o Maravilha. Léo, cara. Não vai dar conta. É verdade. Tem o Léo
O Léo tá aqui presente O Léo é nós, meu piá trabalha... mais novo. Mais também. velho, mais velho. É, mais velho. É o adotivo. Isso, Ele trabalha adotado. com o Tony aí, acompanha o Tony em Léo todas é uma as bênção, um missões aí. presente de Deus na minha O vida. assessor dele aí tá Tem com... se tornado fundamental para o nosso chamado. E assim, a parceria, né? Corta pra geral pra ele dar um oi aí. Corta pra geral. Vai dar um oi ali, ó. Aparece Aí, lá. Léo, boa. Aí, Leozão. Esse é o Léo. Ele já fotografou, já filmou, já fez tudo, ele tá tudo em casa. A palavra diz que ninguém faz nada sozinho, né? E eu creio que Deus coloca as pessoas na vida da gente conforme o propósito que Ele designou para nós. O Léo certamente é uma peça fundamental em tudo aquilo que eu tenho vivido nos últimos tempos. Aí. Glória a Deus. E nós estávamos falando da Fernanda. A Fernanda simplesmente é a mulher da minha vida. Minha história com ela tem 20 anos. Entre idas e vindas, e vai, e briga, e meu Deus, falta de sabedoria, de entendimento, até que... Não fala das baixarias, fala Até das que bênçãos. Jesus Cristo entrou em nossas vidas, ela se converteu, conheceu o Evangelho, eu também, para honra e glória do Senhor, nos casamos e hoje vivemos um contexto que nunca na nossa história imaginávamos viver como casal. Ou seja, pura bondade do Senhor. Graça. Que maravilha, mano. Glória a Deus. E a piazada? Ah, piazada é a Só tumulto. É a coroa, né, a cereja da do obra, bolo. a cereja do bolo. Né? O Gabriel completa 18 anos esse ano. Uau. 18 anos, meu filho mais velho. Assim, é suspeito, né? A gente falar das nossas crias, vamos dizer assim. Meu filho é maravilhoso. É o amor em pessoa. Aquelas pessoas que você tem vontade de abraçar. Não, ele era... Cara, ele é um cara que você chega e dá vontade de abraçar mesmo. Um piazão assim. Literal. Assim. Eu nunca mais vi ele, mas ele era muito Uma queridão. educação formidável. Filho, te amo demais, meu primogênito. O João Vitor, em uma das etapas que duraram 9 anos, que eu e a Fernanda ficamos separados. Olha como é mão de Deus, é propósito do Senhor, né? Eu e a Fernanda ficamos 9 anos longe um do outro, ela vivendo um outro contexto, em um outro relacionamento, eu perdido no mundo, né, longe do Evangelho do Senhor. E aí ela teve o João Vitor, né? E o João Vitor hoje é um presentão para mim, é meu enteado, porém é como um filho para mim. Se tornou meu parceiro, né, Jojo? O tio te ama demais, é meu amigo, joga bola comigo, vai na academia comigo. Cara, Deus é perfeito em tudo que faz. E o Theo, nessa volta no qual a gente se casou... O nome deve ser Vitória. Vitória. Ou Vitório, alguma coisa assim. Não, mas se fosse... Inclusive, Rogério, você simplesmente acertou na veia o nome no qual seria se fosse uma menina. Minha menina. Seria, assim, a Vitória, minha esposa sabe do que eu tô falando, é algo que ecoa os nossos corações, as nossas mentes há muitos anos, se nós tivéssemos uma menina. Mas Deus quis que eu fosse pai de menino, então amém, veio o Telzinho, e cara, pensa numa bênção do Senhor. Que idade o Theo? O Theo tem 1 ano e 8 meses. Cara, um fofucho. Meu piazinho, cara, figura, inteligente, esperta. Ele coloca a mãozinha na minha cabeça. Puxou na a cabeça da mãe, dele. bonito. Não, igualzinho eu, não vem não. puxou a mãe. minha cara, glória a Deus. Ainda bem que tem saúde. Não, mas aí eu perguntei pro Tony, ô Tony, e o Bola? Que eu não sei o nome do irmão dele, né? E o Bola, como é que tá? Aí ele falou assim, não, o Bola é um dos irmãos, eu tenho 7. Eu falei, nossa, entregou, né, cara? Daí, 7 irmãos. Um abraço aí pro Bola, que é o que eu conheço, né? Meu irmão é um grande empresário também, uma benção. Ele é dono da Biblescar. Blescar, aliás. Ele tem, assim, uma pegada muito forte no âmbito de vendas de automóveis, assim, impressionante. Inclusive, um abraço para ele. Foi meu sócio muito tempo em outras empresas. Perguntou do centro de estética. Ele foi meu sócio no centro de estética. Foi embora. Não, isso eu vou falar depois, você vai ver. Misericórdia, tô fora disso aí. Não, misericórdia. Mas, enfim, minha Ô, Tony, experiência. Né? Mas o Tony é filho do seu Hélio? Hélio Granado. Eita, glória. E a senhora Maria Bueno da Luz. Minha mãezona, linda. Eu conheço, essa eu maravilhosa. conheço, já vi. Minha mãe também, uma benção. Tá lá do mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Inclusive, graças a Deus, um outro ministério agora, não posso falar aqui até que se concretize, acabou alugando aquele barracão. Um espaço teu onde lá. nós congregamos juntos lá. Que legal. E vai ser a igreja. Ou seja, aquele lugar é É consagrado. pra igreja, assim, cara. Lá na não Eu tem cheguei lá, jeito. era uma carinha de igreja, aí depois
a gente fez a igreja lá, aí depois virou uma pizzaria, não deu certo, e daí agora... Virou mais uns 2, 3 comércios lá. Nenhum foi pra frente. Literalmente. Impressionante. Tá separado pro reino. Igreja foi 27 anos Deus é Amor, 2 anos outro ministério, e agora vai entrar um outro ministério que eu creio que vai perdurar aí até o E final o dos tempos. seu Hélio, de saudosa memória, que quando a gente fala o olho dele enche... Cara, nunca vi. Toda a vida a gente fala do pai dele e esse cara se emociona. Porque... Daí quando eu falo do meu, começa os dois a querer chorar. Né? E o Tony conheceu, Porque né? assim, eu agradeço muito a Deus pelo pai que eu tive, né? Um cara sensato, honesto, sistemático, mas de um amor incrível. Desconheço um amor tão grande quanto o meu pai tinha por mim e pelos meus irmãos. Um cara muito sério, amoroso e me ensinou muito, né? Me ensinou muito. Tem uma frase que eu carrego por onde eu passo que ele sempre cravou no meu coração e na minha mente, que é: filho, você nunca vai perder por ser bom com as pessoas. Aprenda essa essência. Não meça esforços em fazer o bem. Às vezes você vai passar por bobo, ou outro adjetivo, né? Mas a honra não é na horizontal, é na vertical. Pode ter certeza que um dia essa semente boa que você plantou na vida dos outros vai vir bons frutos para a sua vida. Isso é lei divina. E mal eu sabia que um dia eu ia desenvolver uma ministração chamada colheita e semeadura e iria usar essa frase nessa ministração. Seu Hélio do Mensageiro Mexicano. Eles eram uma dupla sertaneja raiz, mesmo, daquelas uma... Sei. E aí o Tony conta as histórias aí. Meu pai foi um ícone da música sertaneja, né? Foram 50 anos de carreira, 26 LPs gravados, 5 CDs, 4 vinilzão. Vinilzão, muitas músicas. Perdi a conta de relatos de artistas renomados, de que o meu pai ajudou muitos eles, né? Um que eu posso falar aqui tranquilamente, que eu ouvi da boca dele, não foi outra pessoa que me contou. O milionário da dupla Milionário José Rico olhou para mim e falou assim: Antônio Carlos, não era Tony na época, era Antônio Carlos. Quando o teu pai era auge, nós não éramos nada. Ele estendeu a mão para nós, nos levou para a Rádio Nacional de São Paulo e ali começou uma grande trajetória nas nossas vidas. Ou seja, eu vi isso do próprio milionário que fez tanto sucesso e faz até hoje, as músicas perduram até hoje. Milionário José Rico. Então, assim, para mim, ouvir isso do meu pai é maravilhoso, né? Inclusive, nessa ocasião, meu pai era vivo ainda. Ou seja, ele falou em conversa, nós estávamos ali e ele falou. Você conviveu no meio dessa coisa da Convivi. música, das gravações? Eu fui criado com os filhos desses grandes artistas, né? O Marcos Paulo, filho do milionário, é meu amigo. O Marcelo Teodoro é meu amigo. Entre outros filhos de artistas da dupla... Mensageiro Mexicano, Milionário José Rico, Teodoro Sampaio, Chico Rei Paraná, Tio Carreiro Pardinho, enfim, toda essa leva assim, daquelas antiga, da raiz da música. Eles viviam juntos, amigos, faziam shows juntos, viajavam, naquela época era circo, né? Então eles dividiam marmita, ficavam na mesma pensão, todo mundo junto. Ou seja, uma história muito rica aí no meio sertanejo, né? Inclusive eu fui para a comunicação por conta dele, né? Ele tinha programa de rádio, de televisão. Meu pai era cantor, gostava de empreender e tinha os programas dele de comunicação, sempre em pró, ajudando os artistas. Nessa ocasião que ele levou o Milionário José Rico à Rádio Nacional de São Paulo, foi no programa do Faustão do rádio, eu falo assim, que era o Edgar de Souza, na Rádio Nacional de São Paulo, que era como se fosse a Rede Globo hoje. E aí meu pai levou vários artistas, porque ele era como se fosse o programador que levava os artistas. E aí muitas histórias. Se a gente for falar aqui... Você velho, porque eu nem tinha nascido quando eu cantava essas músicas. Eu acho que eu até gravei num CD do Teodoro Sampaio, eu gravei sax. Gravou? Eu acho que eu gravei alguns anos atrás. Não duvido, porque... Vou dar uma pesquisada nisso aí. O Marcelo é muito meu amigo, assim, o Marcelo de verdade, assim, amigo de casa. O Marcelo é o filho do Teodoro. Quando ele vem para Curitiba, se não me ligar, a gente não tomar um café, briga. Fica abalada a amizade. Inclusive,
Um abraço, Marcelo. É um cara que, se vocês quiserem um dia, eu posso fazer a ponte para ele vir para cá. Puxa, que legal. Tem uma história, assim, ele é artista, cantor e apresentador de programa de rádio e de televisão. Marcelo Teodoro é um fenômeno e advogado renomado lá em Londrina. Aliás, o Tony também, né, além de comunicador, todo mundo tá vendo aqui, o cara é bom, sabe lidar com o microfone. Mas ele é empresário também. Eu também tô aprendendo. Eu tô aprendendo aqui também. Ó, bom. a gente Aprendendo não no teve campo. um comunicador com a gente. Não teve. De rádios, Então nós estamos só sugando aqui. sugando aqui. Nós estamos pegando pronto. aqui. Vendo para que lado que olha, Comendo como é que pelas faz, beiradas. colocação. Mas o Tony também, além de comunicador, é empresário. Inclusive é aquele tipo de empresário que não tem medo de meter a cara, né? Cara, eu Nas já coisas. tive vários tipos de negócio, assim. Assim, eu nunca gostei. Por favor, é só a minha opinião. Quero me posicionar aqui. Eu nunca gostei de trabalhar registrado. Nada contra entendi. CLT. Muito pelo contrário, é perfil. Sim. Né? Eu sempre perfil. fui empreendedor. Sempre fui arrojado. Então, desde pequeno, eu gostava de comprar mais barato para vender mais caro. Ou seja, vendedor. Perfeito. Empreendedor nada mais é do que um bom vendedor. Ou seja, eu Que tem uma aprendi isso. estratégia ali. Exato, eu aprendi a ganhar dinheiro com isso. E o tempo inteiro, seja qual empresa ou qual ramo você trabalha, você está sempre vendendo. Sim. Então, o cara que não sabe vender, meu amigo, está morto. Mesmo como o CLT. Claro que isso é uma conversa por outra hora. Porém, o que eu entendia? Pô, eu vi uma oportunidade, eu ia para dentro, cara. E não tinha medo de contrato, de levantar recursos em banco, isso e aquilo. Já errei muito, né? E aí, Tudo é aprendizado. o né, que Tony? me conforta, Rocha, é quando eu estudo as histórias dos grandes milionários, grandes bilionários aí, que contam que já quebraram 20 e tantas empresas, 30 e tantas empresas, para daí acertar na empresa no qual eles se tornaram milionários. E assim, eu creio que eu estou no caminho, né? Que eu vi. Olha lá, Você abriu, tem tudo a ver com ele. Uma barbearia barbearia, que eu vi. Ele tinha uma loja de roupa de grife lá, da moda. um outlet Né? muito renomado. Que eu vi. Ele vendia carro, parava no meio do Mercedes. Eu não sei qual que eu vou sair hoje, com a prata ou com a rosa. Daí a pouco ele estava sem carro. O que aconteceu, Tony? Não, comprei essa caminhonete, agora vendi a caminhonete. Agora... E acabou, era isso aí. Então não se prende também em carro. Você cuspiu, ele tá com outro carro. Não pego amor em bens materiais, não. Eu sou do negócio. E você lida com consórcio? Você vende consórcio também? Hoje, graças a Deus, eu tinha uma corretora que Opa. começou vendendo seguro Sim. em parceria com a Prudential, uma das maiores seguradoras do mundo. Já Eu me conheço. tornei life planner, aprendi muito lá. Né? Na verdade, um planejador de vidas, né? Traduzindo. E eu me especializei. Né? Tirei o licenciamento da SUSEP, né? Me tornei um especialista em blindagem patrimonial e gerenciamento de risco. Certo. E aí fui muito bem, ganhei vários prêmios. Enfim, na minha simplicidade fui vendendo e fui ganhando os prêmios e glória a Deus por isso. Só que chegou num momento, nos anos pandêmicos lá que enfrentamos, e eu já tinha, já trabalhava com loja de roupas, isso e aquilo. Acabou que eu saturei o meu psicológico. Eu tive pico de estresse muito alto. Burnout. Quase. Eu Quase, tive um transtorno conversivo, foi o nome. Que era um pico de estresse pontual muito alto, no qual formigou meu corpo inteiro. Enfim, é impressão de morte, sabe? Um negócio horrível. Eu tinha engordado 12 quilos assim, de estresse. Não era 12 quilos nem de gordura, vamos dizer assim. 12 quilos de puro estresse, porque eu tinha várias coisas, né? Que eu tinha que administrar, ia administrar minhas emoções com tudo isso, e dinheiro aqui, conta lá, e vai. E teve um dia que eu lembro que eu peguei no volante do meu carro, eu gritei, eu não aguento, sozinho. E aí foi aonde eu tomei uma decisão e comecei a fazer escolhas. Falei, eu vou retomar minhas atividades físicas, eu vou retomar minha vida social e vou escolher uma das empresas, né? E aí acabei com tudo, aliás, a pandemia acabou com tudo, porque da noite pro dia, nem quero entrar nesse assunto, mas já colocando aqui para vocês, da noite pro dia, de 3 negócios que eu tinha, nenhum mais gerava nenhum recurso. Nenhum mais, nenhum, da noite pro dia.
Dormi trabalhando. Lockdown. Pau, Lockdown, acabou. Não abria loja, não abria barbearia, não abria centro de estética e nenhum cliente me atendia para vender seguro. Ou seja, só ficou as contas. E aí foi carro, imóvel, terreno, foi tudo. Tudo. E eu encerrei as empresas. Fiquei só com um ponto, onde é meu escritório hoje, ali na Kennedy. E fiquei com o CNPJ da corretora. Só que não atuava mais. Entrei numa espécie de depressão, se é que é o nome disso, profissional. Não tinha mais vontade de vender. Não tinha mais ânimo, não conseguia sentar na frente do cliente, explicar o produto e vender para ele. Não consegui. E você é bom nisso? Não, Eu sei. o Bom nisso, meu, vamos dizer assim, meu ponto forte é isso. Seja qualquer produto, assim, né? E aí foi que eu fui convidado, resumindo, né? Pulando bem, assim, para chegar na Granado Corretora hoje. Fui convidado para ir no casamento de um amigo meu. E lá eu reencontrei um amigo em comum, que era gestor na Servopa, quando eu vendia carro lá. E ele se tornou diretor nacional do consórcio Servopa. E aí ele olhou para mim e falou assim: Tony, é você, velho. Você simplesmente vai vender consórcio e eu vou te dar uma concessão e você vai abrir uma loja da Servopa. E ele conhecendo você sabia que você Não, tinha plena capacidade de vender. Rocha, o casamento acabou ali. Certo. Ele começou a me mostrar números, começou a me explicar e eu comecei a ser seduzido pelos números, que de fato é muito interessante para quem trabalha com consórcio, sabe o que eu estou falando. E aí ingressei, só que eu não dei muita ênfase. E aí mais ou menos 1 ano e meio atrás eu comecei a focar mesmo no consórcio. E hoje já estamos aí no 9º mês consecutivo entre as 10 melhores parceiras do consórcio Servopa. Uau, Que top. Granado Corretora, para honra e glória do Senhor. Beijo, Marcelo, o Léo tá aqui, toda a galera, um sucesso. Fazemos um trabalho justo, transparente, eficaz. Conseguimos contemplar, isso para mim foi uma vitória, uma família humilde, que pagava aluguel, conseguimos contemplar a cota deles em 9 meses, com um bom trabalho de estratégia. Eles saíram do aluguel e foram para casa própria. Ou seja, isso é impagável, você vê o brilho nos olhos de uma pessoa que está realizando um sonho de ter a casa própria. Então hoje eu trabalho também muito pelo propósito. Sem hipocrisia, o dinheiro é muito importante, mas o propósito do que você está proporcionando é muito maior. muito bom. Graças a Deus. E por que a gente deveria... Vamos testar o vendedor? Vamos Sim. lá. Por que a gente deveria comprar um consórcio? Simplesmente porque é o dinheiro mais barato do mercado quando se trata de alavancagem patrimonial. Tony, mas eu não quero comprar patrimônio. Tá bom, eu quero que você ganhe dinheiro. De que forma? Comprando consórcio, contemplando, vendendo e adquirindo ágil, que chega até em torno de 400% de lucro, dependendo do investimento que você faz. Tony, isso é certo? Me chama aí, pega o meu telefone que eu vou te explicar. Então deixa eu te fazer uma pergunta que eu até já Claro. sei a resposta. Consórcio ou financiamento? Consórcio, sem sombra de dúvida. Financiamento é para quem não tem informação. Ok. Desculpa a minha franqueza, mas é isso. É para quem tem ausência de inteligência. Falta de amor próprio. Qual que é essa vantagem? Simples, não tem juros. Acabou. Consórcio nada mais é do que uma vaquinha organizada por um administrador, que te cobra uma taxa por isso. Taxa justa. Justa, enxuta e, com certeza, muito certa por conta do trabalho que é feito. Em comparação com o financiamento, vamos jogar números aqui. Claro. Espreme ele, Rocha. Espreme Claro. ele. Vai, Vou espremer vai agora. espremer ele agora. Eis-me aqui, bora! Ok. Um imóvel, vamos dizer que exista, né? Um imóvel de 100 mil reais. Sim. Um automóvel de 100 mil reais, porque aí já existe, né? Um automóvel, 100 mil reais. Eu vou fazer um consórcio. Pode ser imóvel que tem reforma. Ok. Quanto que eu pago no imóvel de 100 mil reais com consórcio e quanto que eu pago no imóvel de 100 mil reais com financiamento? Financiamento em torno de uns 3 mil reais a 4 mil reais por mês. Consórcio inicial, parcela flex, 262 reais. Contemplou, 580 reais. Preço final. Claro, tem as correções do INCC, Tudo bem. porque o dinheiro também não pode depreciar. Claro. Tem que Não acompanhar. adianta O poder de pegar compra 100 tem que ser o mesmo. 100 pila daqui 24 meses É outro valor. Compra Claro, outra né? coisa. Isso no dia de hoje. Não sei quando que você vai estar vendo isso. Obviamente que isso pode sofrer alterações. Tá. No dia de hoje, os números são exatamente esses que eu te falei. Ok.
Ô, Tony, uma coisa que no consórcio me agonia, a compra, é assim, Putz, excelente. O Tony me vendeu isso aqui, gostei, vou fazer, vou para frente. Vou comprar um consórcio. Aí eu pago lá 1 ano e meio. Aí eu disse, cara, não quero, não, vou Perdeu o fazer diferente. Perdeu. É isso que eu quero saber. É a única maneira que se perde dinheiro no consórcio, parando de pagar. No restante, todo e qualquer quadro que você ouvir falar consórcio, você obtém lucro. Tá, mais um exemplo. Parou de pagar, realmente tem uma multa contratual. Você vai para um grupo de reserva para ser sorteado para receber o que sobrou, se é que sobrou. Não faz sentido. Inclusive, uma das minhas falas para os meus clientes é: se não aguenta pagar, não faça. E já falo para o cara ficar bravo comigo mesmo, porque é uma realidade. Não quero ter a frustração Mas é sinceridade. de perder um cliente e ainda sair falando mal por culpa dele mesmo. Ou seja, o que nós fazemos? Oferecemos uma consultoria desde quando o cliente abra, né, a particularidade da realidade financeira dele. Sim. Quando ele abre para mim, o que a gente traz? Um estudo e uma projeção. Uma projeção. Tentando encontrar a viabilidade ou a não viabilidade, de fato, de fazer um planejamento através do consórcio. Simples assim. Trabalhamos, em média, de 4% a 8% do faturamento líquido dele como parcela. Mas isso é você que faz ou é... É nós, né? Toda a nossa equipe. Não, mas eu digo, dentro do consórcio, isso é generalizado? Não. A pessoa vem cá, vamos fazer um estudo. Não, Vamos ver isso- um estudo de viabilidade. isso é um que você pode- diferencial nosso. Isso é um diferencial. Ele não é um corretor, Isso. ele tem uma corretora. Esse é o diferencial do Tony. Isso é um diferencial. Por quê? Só que é um diferencial que deveria ser uma obrigação de todas. Por que eu falo isso? Te vender uma vez não adianta. Sim. E a pior propaganda é a ruim. É cara. É cara. Um cliente que sai insatisfeito e frustrado com algo, com um atendimento ruim ou um produto ruim que você vendeu para ele, ele fala para 100 clientes. O bom fala para 3. Entendeu o que eu tô falando? Sim. Ou seja, eu não quero perder minha empresa, eu quero longevidade. E ele fala 3 para cima, né? 3 para cima, exato. Ó, Exato. bom, valeu. Agora, o cara que queimou a largada, o cara... Detona. Pra todo mundo. Onde você falar, o cara fica traumatizado. O que? Granada corretor? O que? Eu não quero, não. Tá repreendido em nome de Jesus. Não vai acontecer. Sou e serei ainda mais referência no âmbito de consórcio, tenho certeza disso. Um exemplo lá numa coisa... Um exemplo, quantos meses tem os consórcios? Vamos falar assim. Varia de 80 a 240 Tá, meses. 80 meses. Qual que seria o legal para eu ser sorteado? Um mês que é... Uma quantidade que é... Ah, agora já é bom que eu seja sorteado. Primeiro papo, Rogério, eu já falo para você quando se trata de consórcio. Te prometer contemplação dentro de um prazo definido, já pare a conversa aí. Isso é mentira. Não, eu tô dizendo diferente. Eu paguei de 80, eu paguei 20. Aí, puxa, daqui para frente é bom ser sorteado. Que eu já paguei 20. Duas coisas que nós devemos... Começa a pensar em lance, não é isso? Exato. Duas coisas que nós devemos olhar num consórcio. Tempo de grupo, quantas assembleias, históricos de contemplação e quais os percentuais dos lances. Simples assim. O jogo funciona de que forma? Conforme o teu bolso pode, antes você acelera a contemplação. Não tem bolso, vai contar com a sorte. Sim. Simples assim, é pela Loteria Federal, não tem como dar erro, porém a gente pode estudar estratégias com lance embutido, que é o recurso da própria carta, do próprio crédito. Aí nós fazemos um trabalho onde nós deixamos para ser contemplado diminuindo o crédito. Tony, é certo isso? Não, mas aumenta a probabilidade de contemplação. Então assim, eu não defino o prazo, mas eu olho para você e falo, estudando o histórico, e pela a posição da cota que você contratou, eu aumento a probabilidade da sua contemplação. Vale Simples, a pena do lance, vale a pena de simples trabalhar. assim. Aí aparece para mim lá, Tony, eu quero uma carta de 500 mil para imóvel. Mas para que finalidade? Não, para investimento. Então você não vai comprar uma de 500, você vai comprar 5 de 100. Por quê? Vou no mesmo grupo, eu pego no início, no meio do início para o meio, no meio do início, do meio para o final, e no final diferentes. eu trabalho posições. Joia. Simples assim.
trabalho um lance fixo, a probabilidade vai lá em cima. Contempla rápido, Tony? Obviamente que eu não posso te afirmar. Não, mas é mais possibilidade, são mais possibilidades. Muito mais possibilidade. Principalmente para quem não tem pressa, né? E aí eu contemplo a carta. Agora eu pulo do gato, Rogério. Ó, eu tô vendendo para teus consumidores. Vamos deixar aqui no GC meus contatos, todo mundo aí, por favor, me ajuda aí, Rogério. Qual o nome dele aí? Põe aqui lá que tem o arroba dele. Oi, Tem o arroba. Dá o número oh, de telefone. Dá o número de telefone já aí, ó. Dá o número de telefone aí, bicho. É, o telefone Não, é... mas fala com a voz do Faustão. Então. Esta fera aí, bicho! Não sei. Brincadeira, não sei. Não sou imitador aqui, não. Mas ele brincou. Não, eu fiz. você faz essa aí. Provocou. Agora tá com um homem sério, casado, cheio de filho, não quer fazer. Mas Não, faz aí. Faz aí, rapaz. Que Eu é isso? faço. Então vamos lá, gente. 419 8417 8220. 419 8417 8220. Telefone da Granado Corretora. Você vai falar com um dos Que nossos não consultores. vende cosméticos, mas vende a opção de você ter a sua casa própria. Melhor que cosméticos, meu amigo. Eita glória. Show de Que bola. legal, que legal. Antônio, uma outra coisa que eu penso também. Eu investi lá para ter uma carta. Beleza, tô. Ou sei lá, paguei. Tem a carta. Ou ela ainda estou pagando, ou enfim, ela for sorteada, mas eu não tenho o que fazer com ela. Sim. Tem um negócio de vender e ganhar um dinheirinho Total. em cima. Se eu como é que é? contemplar a sua carta, por exemplo, dentro de 5 anos. Um exemplo, as 5 cartas que eu investi. Você vai 500 pau, vamos fazer 5 de 100. Isso é investidor, perfil investidor. Do meio aqui sorteou. Eu disse, não, para mim não interessa. 100 mil não te interessa. Não, eu não Coloca quero, eu numa quero esteira de continuar, crédito e vendo por 30 mil reais. São 30% de ágio. Você paga lá 262 reais, durante 2 anos você vai pagar 6 mil reais, eu vou vender por 30, botar 24 mil de lucro no teu bolso. Simples assim. Eu quero 5, por favor. Obrigado. Contrato. Já, o homem Qual que é o assumiu, número? né? Qual que é o número? 98417 8220. Granada Não Corretora. gravei, não gravei. Como é que é? 984 Devagar. 41. 419 8417 8220. Tá, porque como é jabá, eu não vou pôr lá o número. Então, você repete mais uma vez. Não, põe lá. Os caras não anotaram, cara. O Alásio tá dormindo lá, ó. Granada. Ô, Vamos falar junto, então. Não, faz o seguinte, então. Ó, é mais fácil. Vai. Não, eu vou escrever e eu quero falar junto. Peraí. Vai, escreve. Vai, escreve aí. 419 8417 8220. Vamos lá. No 40, 3. No 3, vai lá. 1, 2, 3 e 419 8417 8220. Granado Corretora de A Imóveis. solução imediata para a realização do seu sonho. Agora quem não Chega, ligar... vamos embora comer pizza. Não, vamos terminar o programa. Ou não fale em pizza, que agora deu fome. É hein? gostoso, falando, né? Essa cara, tal tô de falando, pizza é velho. bom, viu? E ainda mais a pizza Tony, que veio, né? É o seguinte. A gente tá uma horinha aqui nesse bate-bola. Sim. E dá pra ficar E agora, muito mais tempo, hein? uma coisa que... Claro, a gente falou... Contou, fez um timeline aí, né? Isso. De várias coisas. Inclusive, obrigado pela oportunidade. Não, de contar essa é a minha ideia. história. A gente tá junto aqui, bater papo e é storyteller aqui. A gente quer contar a história Exato. mesmo. Porque eu acho que assim, as pessoas precisam saber de onde a gente vem. Tem muita gente que Né? me pergunta, Rogério, muito legal isso que você colocou. Muita gente me pergunta, como é que você consegue, Tony? Como é que você faz? Meu irmão, caminha comigo, come 1 quilo de sal comigo, você vai entender. Não é fácil. Não tem café de graça. Cara, é assim, ó. É Você veja tudo bem. é esforço, é dedicação. Ó, o que você tá falando aí, eu tô 41 anos com o Rocha, amigo. Amigo, cara, a gente se vê, a gente se fala, a gente trabalha junto, a gente se... Cara, entendeu? quantos Às vezes tá projetos? longe, mas... Cara, venha tocar, vamos fazer não sei o quê. Isso é Entra top. tocando trombone pela igreja, entra não sei o que Às lá. vezes ele tá no Japão, eu tô no Brasil. É uma coisinha básica, né? Coisinha básica. Logo ali. É, logo Só, ali. e só tal. ali do outro lado do mundo. Então, assim, legal. só que daí o que eu penso assim, que quando você anda junto, e ele veio com a história do cabelo pra mim, foi um tombo. Eu falei, como, cara? O cara é lindão. Carequinha, meu Ele amigo falou, negão. Nem os meus maiores sonhos, melhores sonhos Eu imaginava imaginava que você você ia querer cabelo, cara.
Eu vou, cara, eu queria entendi. cuidar, eu queria. Entende? Nem e eu já tô sempre a gente 40 sabe, anos, eu não sei o que tá aqui dentro. Nem ó. sempre a gente sabe. A gente caminha junto Entende? 40 anos legal. e às vezes não conhece. E eu tenho certeza que até me corrija, Rocha, se É eu isso aí que falar, você falou de caminhar junto. se eu falar sobre qualquer besteira aqui, tenho certeza que a tua autoestima, Cara, o sorriso do Rocha. Demais. a Cara, segurança, a segurança, o sorriso dele. Pra mim, o que, E que como- vale, cara, ele ri sabe o diferente. que hoje. sabe o que isso é doido? Entendeu? Como tudo se resume a uma coisa: identidade formada. Quando a pessoa tem identidade dela formada, restaurada no Evangelho, com a autoestima lá em cima, a segurança é outra. A pessoa se transforma, é outra coisa. Literalmente, quando tem mágoas, dores, feridas abertas na área emocional, tristezas, ela se torna uma pessoa insegura, uma pessoa cheia de crenças limitantes, cheia de dificuldades para realizar as coisas. Mas quando o cara busca autoestima. Por isso que eu digo, eu não critico quem é vaidoso, quem se cuida. Claro que tudo com equilíbrio, né, Rocha? Sim, Tudo sem tem que ter um equilíbrio, exageros, né? sem exageros. É. Mas quando o cara... Ah, Tony, pô, você já usou Botox, porque você já fez cirurgia. Fiz mesmo, cara. Se precisava fazer de novo. Porque eu acho que ninguém mais pode me amar do que eu mesmo, né? Eu tenho que me sentir bem. Ele falou em off aqui, ninguém tá ouvindo. A gente se vê pelado. Exatamente. A gente tem esse privilégio. Pra quando vai pro quarto, cara, ali põe a toalhinha, beleza. Mas quando a gente tá com a gente mesmo, velho, Acabou. é ali que você tem que não ter vergonha de você. E não Verdade. é assim, ó. Não é só a vergonha de se olhar no espelho e dizer, cara, as entradas aqui, tem um negócio aqui, e putz, a barriga, e os pelos estão caindo, tá ficando tudo branco, o negócio. Sabe qual que é? Eu acho que essa hora você também se enxerga e diz assim, cara, minha história, eu sei como é que eu consigo. Carrego as minhas marcas, quem eu É, sou. meus hoje. altos e baixos, eu sei. Eu sei quem eu sou. Isso Entendeu? é legal. Isso é E legal. quando você olha no espelho ali, você enxerga aquele cara que é você. A verdade. Você Entendeu? enxerga a verdade. Você enxerga, cara, eu passei um tempo já. Cara, eu sou a cara do meu pai. É. Eu falo, às vezes eu vou entrar no carro, eu gemo igual meu pai. Cara, o seu Romeu tá aqui. Entendeu? Entendi. Você, às vezes tá cansado. Sabe? Eu falo, cara, é meu pai. O Gabriel achava estranho quando espirrava em casa. Em casa, eu espirro. Uau! É um grito, eu dou um grito pra espirrar. E ele é sério. igual. E ele disse que, pai, esse dia eu me Idêntico. peguei espirrando igual você. Falei, virei Ó, meu essa pai. risada aqui é do meu pai. E eu não, Impressionante. o lance assim, ó, quando, eu sempre falo assim, quando você tá pelado, Sim. só você ali no espelho, na tua casa, você não tem vergonha da tua história. Sim. A minha história tem muita história, Na verdade, né? sim, ó. Mas, assim, ó, só eu sei. Na E caminhada. só você sabe o que passou. Rogério, Entendeu? você é um cara cascorado no meio evangélico. Né? O Rocha também, creio que sim. Já apanhou também. O que eu mais encontro, agora entrando um pouco no âmbito do meu chamado, o que eu mais encontro é pessoas com a identidade dilacerada. Distorcida. As pessoas que não se aceitam como são, não aceitam a história que viveram e que vivem, não aceitam o que fazem, quem está em volta deles, tudo por mágoas, por palavras de maldição, por rejeição de pai e de mãe, por ausência paterna, ausência materna. Tudo isso vai gerando traumas e vai dilacerando a verdade da pessoa. Quando a pessoa tem a capacidade de se olhar no espelho, Rogério, agora complementando o que você falou, e se aceitar e se amar, aí ela alcançou o ápice da restauração da identidade dela. Eu fiz uma filmagem de um curso chamado Inteligência Relacional. Fiquei imerso lá gravando 3 dias. Durante todo o curso, o que ela trabalhou? São 5 pontos, se eu não me engano. 5 ou 7? É isso mesmo, acho que é 7. Eu quero trazer a ela aqui, mas ela é difícil de ver essa mulher. Mas assim, ela trabalhou, que seja 5. Ela teve que trabalhar 4 pontos todos os dias para que eu tivesse condições de dar 1 ponto para alguém. Nossa, olha isso. Forte, hein? Que são... Como é que eu vou dar o que eu não tenho? Exato. Como é que eu vou dar alegria se eu não tenho alegria? É o famoso... Como é que eu vou falar de fé se eu não tenho fé? Exato. Se eu não acredito? Exato. Se eu não caminho por um lugar? Exatamente. Não é verdade? É o famoso... Como é que eu vou falar de caráter se eu não tenho? Ponto.
Já Não é lembrei, verdade? já lembrei da música lá do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Como que você vai dar o que não tem? Entendeu? Como que você vai amar o próximo Não se você tem. não se ama? Pronto. Amar o próximo como ama a ti mesmo. Ah, agora eu não me amo. Acabou. Como é que você vai amar o Quebrou o próximo? princípio Acabou. mais importante Acabou. do Todo cristianismo. esse sentimento que você tem pelo seu pai é o que você está passando para seus filhos. Exatamente. E é o que eles vão ter por você. E com Eles vão ter para certeza. você e vão Amém. passar por deles. Amém. Isso, Se eles entende? me amarem como eu amo meu pai, cara. Cara, quando eu vejo Pra mim- o Gabriel no estúdio tocando flauta, eu falo, cara, deu certo, Rocha. Deu Outro certo. dia eu falei pra ele, Deu mano, certo. deu Deu certo, muito cara. certo. Ah, mas Glória ele é a Deus. psicólogo, É ele trabalha- psicólogo, não é Sim, músico profissional. Tudo certo. Sim, mas toca Uma inteligência, me chama de nível tio. profissional. Onde Rogério? Aquele piada daquele tamanho. Não, Barbudo E é que isso, tá mano. agora. Barbudão, não é. adianta, cara. Todos os dias o teu filho tá te olhando. Nada Até o jeito que eu como, espirro. nada como um pai para forjar o caráter de um filho. Isso. Por que que muita gente, Rogério e Rocha, se torna qualquer coisa aí fora do contexto da realidade correta, vamos dizer assim? Vai estudar a história da pessoa. A ausência paterna, criada de qualquer jeito, criada em orfanato. Claro que eu creio na restauração por intermédio da cura espiritual, por intermédio do Evangelho de Cristo. Eu creio piamente, eu creio que todo mundo consegue voltar à origem, voltar a viver na totalidade aquilo que Deus levantou ele para ser. Mas quando você estuda o histórico do passado de uma pessoa que vive um contexto até mesmo de um serial killer ou um bandido, sim. é ausência, sem referência. Ah, mas foi criado pela mãe, muito bênção dentro da igreja e tal. Mãe é Vó, outros mãe, vó, valores. É vó. outros valores. Isso Agora que eu ia o falar. pai forja o caráter. Eu tem uma história, Tony, muito interessante. É uma história real. E é de um homem que ele foi um bandido. Foi um cara que passou a maioria da vida preso. Ele teve 2 filhos. Um filho muito bem sucedido, Léo, muito bem sucedido. E outro filho, assim, viciado e com muitos Cheio problemas de igual o problema. pai. E um repórter resolveu entrevistar os 2. Nossa. E olha que interessante a resposta deles. Um perguntou: por que você é tão foi tão para um caminho tão mau? E ele falou para o repórter: se você conhecesse o pai que eu tenho, você me entenderia. Forte. Perguntou para o outro, muito bem sucedido, honesto, pai de família: por que você é desse jeito, se deu tão bem? Ele falou: se você conhecesse o pai que eu tenho, você entenderia. Moral da história. O pai influencia, tanto total. bom como... Total. Um olhou, eu te digo, Só que qual que foi a influência? Um que diz eu quero ser como meu pai, outro diz eu não quero não ser quero desse ser jeito. igual ao meu pai. Agora, e se nós formos bons pais e os filhos disserem eu quero ser como meu Glória pai, a Deus. não é uma vitória? Isso para mim assim. Não é incrível? Você pode ganhar o mundo, mas se você não ganhar a sua casa, você não ganhou nada. Ó, na psicologia fala assim, que até, acho que é psicologia. Depois as psicólogos, não é a gente que fala isso, mas, enfim. Já a ciência fala, alguém estuda isso, eu li, eu vi e eu aprendi isso. Até lá, 6, 7 anos, essas coisas assim, a menina como o menino tem o cuidado da mãe. Mamar, troca fralda, ensina a andar, tá em casa, não sei o quê, tem licença, o pai não tem, tal. Então é mais chegado. Mas chega numa determinada data ali para frente, que ela tem que ter essa força do pai ali. A figura do masculina. pai. Entendeu? E mesmo assim, hoje tá normal, já se normalizou, que o pai também troca fralda, troca o turno. Minha pastora estava pregando semana passada e falou isso, que ela trocava o turno de 3 em 3 horas, um acordava para cuidar do choro do neném, a bagunça, aquela coisa. Sim. Né? Então, assim, hoje já é assim. Mas, assim, essa referência de masculinidade, o que é para onde vai um menino, Segurança, firmeza, identidade. é o pai que põe, a mãe pode Total, falar sobre tanto isso, para o menino quanto para a né? menina. E muitas vezes hoje, pela correria, pela modernidade, é criado pela avó, é criado por não sei quem. Criado E daí meio pelo celular, criado pelo iPad, Já criado pelo sistema mundano, que a palavra diz que o mundo jaz do maligno, ou seja, aonde você não ocupa o teu lugar de responsabilidade. Como pai, o caos toma conta.
Essa é a verdade. O caos encontra a porta aberta. Alguém vai e entra. ocupar esse espaço. Mas que esse alguém seja sempre você. Sim. Porque por mais... E olha aqui, ó, até eu vou ser um pouquinho mais profundo na minha colocação. Por mais porcaria que seja o pai, ele tem que ocupar esse lugar. Ele é seu pai. Ele é seu pai. E outra coisa que é muito eficaz na palavra do Evangelho. Para pai nós não devemos obediência, dinheiro, bens materiais. Nós devemos honra. Honra teu pai. Isso te faz estar no caminho correto. Quando você olha para trás, mas meu pai foi um bandido. Independente, você vai ter que honrá-lo. É muito real isso. Ou seja, por onde eu passo, que eu falo do nome do meu pai, que inclusive com muita responsabilidade foi uma referência no meio sertanejo. Então eu tomo muito cuidado quando eu falo do meu pai, mas por onde eu passo eu sempre tento honrá-lo como pai. Depois eu falo com um filho orgulhoso da história dele. Mas primeiro é honrá-lo como pai. O restante vem depois. Então, assim, eu acho que isso é fundamental na vida de um ser humano, quando ele entende isso. Tony, o evangelista. Glória a Deus. Aí, ó, hein? Esse- Quando ele não tá na As Granado, várias facetas. ele né? tá como Tony, o evangelista, por aí. Evangelista. Viajando Já e falamos fazendo. dele como pai, É. como filho, aliás, lá no começo. Pai, marido, Opa. empresário. Isso. Agora vamos pro lado do Tony. Para fechar, Para fechar com chave mas de ouro. para contar sobre o Tony Evangelista, conta da sua primeira pregação. Opa! Vamos lá. Tem coisa boa aí. Tony Evangelista, né? Conta da sua primeira pregação para quebrar o gelo. Na grande realidade, só antes de contar essa história, só uma fala por onde eu passo, eu falo, inclusive no meu programa de rádio, que eu estou qualquer outra coisa, mas eu sou pregador do evangelho, evangelista do Senhor. Essa é a minha verdade. Nasci para isso. O restante é tudo meio. Eu sou testemunha, Tony, porque quando a gente estava na igreja era engraçado. O Tony chegava 6, 5 cabeças com ele, 8. Entendeu? Cada culto que ele vinha uma galera arrastando, cara. Não sei de onde que vinha aquele povo. E Ele largava lá, uns ficavam, outros não ficavam e tal. E ele, dali a pouco, ele vinha com mais 5, 6, deixava os caras lá. Cara, Claro muito que, engraçado. claro que é algo divino, né? Dom de Deus. Não é para. Influenciador mesmo. Exato. Deus sempre me deu uma facilidade de criar uma conexão muito rápida com as pessoas, um nível de persuasão bom, né, para convencer as pessoas de o que eu prego é verdade. Então, glória a Deus por isso, porque isso é pura bondade de Deus com a minha vida. Esse episódio do Rogério, cara, esse cara é um figura, velho. Esse cara ele tem que escrever um livro. Vocês dois, né, Roger? Também tá no radar. Vocês dois. Não, o cara é profeta mesmo. Porque isso aí Não é também tá no evangelista, é radar. profeta. Amém. Isso aí também tá no radar, hein? E vou te falar, teve um dia, eu nunca tinha pregado, né, o evangelho Eu nem ministrado sei onde que é que você pregou, cara. lá no barracão da minha mãe, na igreja Morada. Lá no Morada. Foi lá na Morada, isso 2020, eu acho. Não, Dá 19. até com rocha, eu não sei. Antes da pandemia. Antes, Deve ter 19, 19, 18, 19. Aí esse cabeção abençoado, carinhosamente chamando ele de cabeção. Querido de infância, sou amigo de infância, fala isso. Aí eu nem lembro, eu fui convocado a ministrar no culto jovem, né? Aí cheguei lá. Thiago, Eu nem lembro. Só sei que ministrei, né, na simplicidade que Deus me deu naquele momento, no entendimento que eu tinha. E falei, né, abri meu coração. Eu tava no Gênesis do Evangelista, acabando de descobrir isso aí. Sim, exatamente. O Rogério acompanhou o meu início. E aí eu ministrei e tal, daí eu sempre fui um cara, né, de certa forma, acolhedor, parceiro, né? Eu falei, galera, Mas vamos... você desceu naquela pizzariazinha de um mano lá perto. Lá perto do ministério. Lá. Eu falei, galera, vamos comer pizza e hoje é por minha conta. Quando eu falei isso, cara, esse abençoado Rogério, e marcou minha vida, porque eu conto isso hoje, inclusive já contei em púlpitos, ministrando para centenas de pessoas, eu contei isso, né? Hoje, para honra e glória do Senhor, Deus tem me usado com muita autoridade. Ele olhou assim, ele falou desse jeito: o Tony não pregou bem
na palavra e agora se garante pagando a pizza, cara. Não, Mas tava isso ele não quase falou igreja, pra cara. você. Ele não falou baixinho pra você. Não, né? o quê? Não. Ele ligou esse megafone dele. Que ele impactou o bairro quando ele falou, cara. O bairro ouviu isso. E eu dava. Na hora eu falei, meu Deus, ele não falou isso, né? Uma mistura querer dar um soco nele. E aí eu falei, amém, cara. E aí, por que eu lembro disso, Rogério? Ali poderia ter, assim, entenda a minha fala, poderia ter me frustrado, traumatizado, mas muito pelo contrário, me impulsionou. Olha. Porque eu olhei e falei, um dia ele vai ver que não. Vai calar, vou calar a boca Um desse dia cara. ele vai ver, mas assim, não Vou nesse... dar outra pizza pra ele, né? Aquela coisa. Não nesse pensamento de vingança, Não, né? sim. Mas até porque você é meu amigo particular até hoje, né? Desde então, né? Nunca mudou nada. Mas para mostrar que quando Deus chama, Legal. quando Deus te levanta, não é sobre o homem. Não é sobre... Obviamente que é muito pertinente estudar, se aprofundar e mergulhar na palavra. Mas quando Deus te levanta, meu irmão, só se submeta. Tony, é assim, ó, você tem um testemunho forte, que nós não temos nem tempo de contar aqui. Sim. Então, quem quiser convidar você para ir na pizzaria, sentar com... Vai gostar. Com 30 jovens assim. Vai gostar. Ou quiser levar lá na sua igreja, onde for. Por Qual favor. que é o número agora? Repete aí, vai lá. Eu vou dar o meu particular, não tem problema com isso, né? Graças a Deus minhas contas estão pagas. Brincadeira. Ou liga para corretora e o pessoal Não, indica. eu vou dar meu particular aqui. Quem quiser, pastores, líderes de ministérios, quiserem que um dia, com toda humildade, eu leve uma palavra do Senhor no seu ministério, para o seu rebanho, para a sua igreja. Meu telefone é 419-8873-9200. Repeat, please. 419-8873-9200. Você que quer levar o evangelista Tony Granado, levar uma palavra que com certeza, com muito temor, inspirar debaixo de oração e jejum, levar para ouvir meu testemunho. Dei PT em 4 carros embriagados, nunca sofri um arranhão. Um dia Deus levanta um rapaz e fala, cara, Deus manda te dizer que ele te livrou da morte 4 vezes. Mas obviamente que o testemunho é muito mais profundo que isso. Se você quiser ouvir esse testemunho, impactar seus Mas jovens... claro que você sobreviveu entrando de Fusca, esses carrinhos. Que Uno Mille. Não, eram uns carrinhos melhores. Uns carrinhos melhor. E assim, A última foi uma BMW, uma 320. Curiosidade, inclusive, dei de frente numa árvore, capotei o carro, não acionou nenhum airbag. Eu acordei, eu estava desmaiado, pendurado no cinto, acordei chutando a porta de ponta cabeça assim, não sofri um arranhão. O carro deu PT. Não quebrou nenhum osso? Nada, absolutamente nada. Para honra e glória do Senhor, para que não tenha nenhuma mentira na minha fala. Eu tive uma luxação na mão esquerda. Mais nada. E foram 4 acidentes desta forma. 4 acidentes. Quer saber mais? Quer saber? Agora Chama você aí. tá Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Tony, foi muito legal esse Obrigado, tempo aqui Rogério. nosso junto aqui. Tamo junto. Né? E que a gente se encontre mais vezes aqui ou qualquer lugar aí trabalhando, fazendo as coisas. Amém. E que sempre essa amizade, esse riso nosso solto, Espontâneo, né? esteja presente. Glória a Deus. Né? Rogério e Rocha, cara, que privilégio de ser o primeiro episódio da volta de segunda vocês, temporada. da segunda temporada. Contem comigo, né? O meu programa de rádio é pro reino, é nosso programa. Quero ver vocês mais vezes lá, propagando esse trabalho lindo. Que Deus continue abençoando vocês. Quero deixar aqui uma palavra que a maior nível de expressão de amor nosso ao Pai é através da nossa obediência. Está registrado no livro de João, capítulo 14, verso 21. Aqueles que têm os meus mandamentos e os obedecem, este é o que me ama. Então, se Deus levantou vocês para levar entretenimento, conteúdo bom, um bom riso, alegria, felicidade, continue obediente ao Senhor. Amém? Muito bom, muito bom. Tamo junto. Fechou, não? Rogério Rocha. Valeu. AlvoCast. AlvoCast. Até a próxima, pessoal. Até mais. A gente se encontra semana que vem, na segunda aí. Tamo junto. Até o próximo episódio. Valeu.